Como uma preparação para alguns vídeos futuros, hoje eu vou falar de mistério. Afinal de contas, quem não gosta de um bom mistério? Pois é, o que eu vou dizer aqui hoje vai ser muito importante para ajudar a entender algumas coisas. Então, senta aí, puxa a sua pipoquinha, que a nossa atração vai começar. Mas antes disso, aquela coisa chata de sempre, mas que eu não posso deixar de pedir para vocês: deixe o like, se inscreva no canal se não for inscrito, e venha fazer parte da nossa tábua redonda. Novos cavaleiros e cavaleiras são sempre bem-vindos. Chega de enrolação, e bora para a atração. Mistério. Tenho certeza que alguns de vocês já ouviram essa palavra, ou até leram, dentro da própria obra, como Fate Grand Order. Mistério é normalmente considerado algo místico, uma lasca de poder de muitos tipos diferentes que vem da raiz. O mistério é um fator que pode estar atrelado tanto a uma arma, quanto a todos os fenômenos sobrenaturais como Magicraft ou poderes psíquicos. Ele também está conectado a seres sobrenaturais, como os verdadeiros ancestrais, apóstolos mortos, corpos espirituais, espécies fantasmas, e até mesmo aos próprios servos. Exatamente por ter o nome de mistério, é o que torna os seres e objetos ligados a esse fator tão poderosos. Se algo é considerado um mistério, é porque não pode ser compreendido, pois se os mistérios fossem compreendidos, eles perderiam a sua real força. É por causa disso que Morgan Le Fay, estando ciente desse problema, selou a Rhombomiad em um código místico, que inclusive é usado pela Grey. É dito que essa caixinha falante foi construída por um diretor do Instituto Atlas, a pedido da Morgan Le Fay e do cemitério Blackmore. Sim, essa caixinha falante conhecida como Logos React Réplica, foi construída com o intuito de selar a Rhombomiad, exatamente para impedir que o mistério da lança sagrada se perdesse. Esse problema aconteceu com a bainha Avalon, que continuou na superfície, fazendo a relíquia perder a sua conexão com o mistério, e ter suas capacidades mágicas originais perdidas. Por outro lado, quanto mais um mistério se torna antigo, mais mistério se acumula com o tempo, e isso faz que ele fique mais forte com a sua idade. O que nos dá pontos e contrapontos interessantes. A palavra mistério deriva sua etimologia do grego mysterion, que na sua origem significa fechar ou fechar, e pode ser compreendida de várias maneiras, como fechar, ocultar e autocompletar. Em essência, o Magicraft é considerado um mistério. No entanto, como eu já disse aqui no canal algumas vezes, o início da Era Comum com a história pan-humana tem estado em processo de apagar sistematicamente os mistérios. Ou seja, à medida que a luz da ciência moderna se expande, a escuridão dos antigos mistérios recuam, pois a humanidade chegou a um estado em que tudo é explicado com o conhecimento humano. Desde então, na era atual, não importa o quanto os magos tentam resistir a este fato, esta lei da era moderna permanece inflexível. E se a gente falar dos mistérios da Era dos Deuses, é pior ainda, pois na era atual da história humana, replicar mistérios da Era dos Deuses, mesmo que por um curto período de tempo, é quase impossível. E pensar que todo esse problema vem lá do passado, e piorou mais ainda após a morte do Rei da Magia, um evento que acelerou a queda da lei do mistério. Bom, como os humanos se tornaram a raça dominante, então, tudo será ajustado nas leis que eles estabeleceram. E isso afeta muitos conceitos, os seres e objetos ligados ao mistério. Mas o que mais sofre com essa mudança é o Magicraft, pois um Magicraft que tem a sua natureza revelada não pode se tornar um mistério, não importa que tipo de método sobrenatural ele use. Se um mistério for revelado, ele não será nada mais do que outro método mundano, ficando mais fraco ao ser exposto. No entanto, em contrapartida a isso, um mistério se tornará mais estável à medida que o conhecimento sobre ele se espalha, graças ao sistema de fundações taumatúrgicas. Além disso, se o mistério for influenciado pela fé ou pelo inconsciente coletivo das pessoas, ele se tornará mais forte. Tudo vai depender de como o mistério é tratado pelos humanos. Inclusive, até os espíritos divinos do Nasoverse são afetados pela fé. Quanto mais pessoas acreditam em um Deus, mais forte ele será. Mas se as pessoas perderem a fé por esse Deus, mais fraco ele se tornará. Isso vale para quase todo tipo de mistério no Nasoverse. Até os servos são afetados por isso.
Em relação aos servos, existe o sistema de fama. Quanto maior a fama de um herói, mais forte será a sua escala existencial, principalmente se ele for invocado na sua nação de origem. Foi para evitar a degradação do mistério que nasceu a Associação dos Magos, cujo objetivo principal é aplicar a ocultação do mistério e, com isso, preservar a força do Magicraft. É contado que anteriormente era uma espécie de lei não escrita, mas foi aplicada com o tempo, pois a popularização e vulgarização dos mistérios foi considerado um crime no mundo do Magicraft. No passado, era normal os magos terem até mesmo uma carreira no Magicraft e serem reconhecidos pela sociedade, desde que mantivessem seus segredos e os levasse para o túmulo. Mas agora, por causa da mudança da era, é necessário que tudo que envolva Magicraft esteja completamente em sigilo. A Associação dos Magos temia que se essa atitude não fosse tomada, o Magicraft seria reduzido a nada em um futuro distante. E como tudo que é desvendado, o Magicraft seria apenas um produto para ser consumido e jogado fora. No nosso tão esperado Fate Strange Fake, é dito que a ocultação do mistério não durará mais do que mais 5 anos. À medida que se aproxima o momento em que qualquer pessoa poderá enviar mensagens de alta definição para as redes sociais em tempo real, principalmente graças aos smartphones. Por causa disso, à medida que aumenta o perigo de um mistério ser registrado de alguma forma, novos métodos de sigilo terão de ser concebidos, como semear histórias fictícias ou rotular tudo como notícias falsas. Apesar disso, o mistério não se degradou em todos os lugares. Comparada com a superfície, a textura da ordem humana influencia muito menos no subterrâneo, de modo que vestígios de mistério ainda permanecem nas profundezas da Terra. Por essa razão, haverá fragmentos de coisas que desapareceram na superfície, como pedaços de espécies fantasmagóricas. Ilhas que são isoladas dos continentes também mantiveram mistérios da Era dos Deuses por mais tempo, como a Grã-Bretanha, o umbigo do planeta e o Japão. Os continentes que fazem parte total do mundo humano, à medida que os países estão conectados por terra, a reescrita das leis da física ocorreu mais rápido, fazendo o mistério perder espaço. Em relação ao poder dos mistérios, é contado que se 2 mistérios diferentes colidem, o mistério mais forte dominará o mais fraco. Isso é, basicamente, uma lei dentro do Nasoverse, de modo que existe um personagem pouco falado pela galera, que é imune a qualquer tipo de Magicraft moderno. Seu nome é Lugbeulf, um elemental conhecido como Lobisomem Dourado. Esse personagem é mencionado tendo cerca de 3.000 anos de mistério, o que é muito mais que qualquer tipo de Magicraft moderno. Por essa razão, a sua existência se enquadra na lei do Nasoverse que eu acabei de falar, de modo que ele é capaz de ignorar completamente qualquer efeito de Magicraft lançado sobre ele, algo que é bem legal inclusive. Um dia eu falo desse personagem para vocês. Bom, isso definitivamente nos mostra que quanto mais velho for um mistério, mais forte ele será. Existe até mesmo uma arma no Nasoverso que é um pouquinho esquecida, porque sua aparição foi meio curta em cara no Kyokai. Essa arma é a katana empunhada pela Ryobi Shiki, que é chamada de Kanezada Kuji. Pois é, essa katana é uma espada de 500 anos, e ganhou uma grande quantidade de mistério, exatamente por conta da sua idade avançada. Para vocês terem uma ideia, o grau de mistério dessa katana é tão alto, que apenas desembainhá-la já foi capaz de destruir um campo delimitado que foi implantado por Touko. Infelizmente, essa katana acabou sendo quebrada, em cara no Kyokai. Também é mencionado na obra que em certos casos, até o corpo de um humano e joias podem adquirir mistério. E no caso das joias, se elas acumularem mistério, elas podem ser usadas como uma Jewel Magicraft, um tipo de taumaturgia que envolve a transferência de energia mágica em joias, para usar como um código místico de uso limitado. Mas embora o mistério seja algo definitivamente sem explicação, e com vários modelos e usos diferentes, é bom ressaltar que no caso do Magicraft e a magia, o mistério é colocado de formas diferentes. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para explicar primeiro o mistério, para posteriormente explicar o Magicraft e a magia, e também as suas diferenças de aplicação, pois o Magicraft é um mistério que utiliza a ciência com meios sobrenaturais para alcançar um determinado resultado. E isso faz com que o Magicraft seja limitado, de modo que só pode ser usado para criar fenômenos pré-existentes, o que torna impossível usar o Magicraft para criar novos mistérios.
Mesmo com quantidade infinita de pesquisas, é literalmente impossível realizar novos mistérios usando o Magicraft. No mundo atual, existe um muro que impede a sabedoria humana de alcançar esse feito, e é dito que do outro lado deste muro é onde está o que é chamado de verdadeira magia. Então, devido a esse muro, toda magia realizada na Era Moderna será um mistério muito inferior ao mistério realizado pela magia da Era dos Deuses, pois é dito que os magos daquela época adquiriram sua energia mágica diretamente do redemoinho da raiz. Com isso, a diferença da magia moderna para a magia tradicional é explicada da seguinte forma, abre aspas. Enquanto a civilização da Era dos Deuses existiam lado a lado com a verdade, a civilização da Era do Homem existe para buscar a verdade. Fecha aspas. Como conclusão de tudo o que foi dito, mistério nada mais é do que todas as coisas que não são desvendadas, podendo ser objetos, conceitos, bestas e qualquer fenômeno que não se explica com conhecimento humano. Lembrando que quanto mais antigo for um mistério, mais forte também ele será, o que pode torná-lo uma arma fora de controle. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero ter sido o mais claro possível, mas se alguém tiver alguma dúvida, só deixar na área de comentários, que eu vou estar respondendo a todos vocês. E agora eu digo, guardem bem o que foi dito nesse vídeo, porque ele servirá de base para quando eu falar sobre Magicraft e também sobre magia, pois é por causa desse fator chamado de mistério, é que é possível distinguir as diferenças entre um e outro. A única coisa que não pode ser um mistério é você usar o cupom da nossa tábua redonda e passar na loja da Salter. Então, vai na descrição desse vídeo e descubra os diversos utensílios otaku para você enfeitar o seu quarto e para se exibir por aí. Vai lá e não perca tempo. Agora, sem fazer mistério, eu agradeço a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também a todos os grandes servos e mestres que enviaram esse vídeo para seus amigos. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu e tamo junto!